Olá, crianças, queridos professores, tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca e vamos dar continuidade na aula de matemática. Estamos falando sobre medidas de temperatura, isso mesmo. Quando é que eu sei que eu estou com febre? Quando a minha temperatura está acima de 37 graus. E qual é a escala no Brasil, que é feita essa medição, que mede a temperatura? É em graus Celsius. Isso mesmo. Tudo bem? Estão gostando desta aula? Espero que sim. Estão aprendendo muito? Então vamos lá. Agora chegou a hora dos desafios. Vamos lá. Ver se vocês estavam ligadinhos mesmos na aula. Vamos lá. Olhem aqui no meu cartaz. Observem. Uma professora mediu a temperatura de 3 alunos que não estavam passando bem. Veja na tabela a temperatura de cada um. Aqui temos aluno e temperatura nesta tabela. Vamos ver a temperatura de Sara. Sara, estava com a temperatura medindo 36,5 graus. Esse Czinho com esse símbolozinho aqui, ele representa Celsius. Da mesma forma que o km representa quilômetro, que o kg representa quilo, que o m representa metro, que o g representa grama, gramas. Esse C com esse zerinho aqui em cima, ele é o símbolo do grau Celsius, por causa, recebeu esse nome de Celsius em homenagem ao seu inventor, quem inventou, esta forma de medir a temperatura, isso mesmo. Então, ela está com a temperatura medindo 36,5, a gente pode chamar meio, metade aqui, grau de febre. Febre não, meu Deus, o que é que eu estou toda hora falando febre. Não é febre, é temperatura, ela não está com febre, tudo bem? Jane mede, a sua temperatura mediu 37,5, graus Celsius. Então, a gente pode falar que ela estava com a sua temperatura 37,5, tá bom? E Marcos? Marcos estava com 38 graus. Isso mesmo. Então, observando aqui, a temperatura da Sara, da Jane e do Marcos. Qual desses 3 alunos estava apresentando a temperatura mais alta? Qual desses 3? Com certeza o Marcos, não é mesmo? Olha aqui. Certinho? Então, em qual deles apresentou a temperatura mais baixa? A Sara. A Sara apresentou 36,5, não foi? Isso mesmo. E qual desses 3 está com febre? Você pode me dizer? Marcos. Marcos está com febre, porque nós estudamos que a temperatura normal do corpo é entre 36 e 37 graus. Acima disso, a pessoa já está com a temperatura elevada, então está com febre. Tem que correr, consultar um médico, porque alguma coisa em seu corpo não está bem. Certinho? Então, é Marcos que marcou 38 graus de febre. Mas quantos graus, essas crianças, esses alunos, eles têm que baixar para ficar uma temperatura normal? Tirando, com exceção da Sara, que o dela já está normal, certinho? Mas a Jane está com a temperatura normal? Ela está com meio grau, acima do normal, que o normal não é 37. Então, ela teria que baixar esse meio grau para ela ficar com a temperatura normal. Então, ela já está iniciando ali,
né, uma febrezinha, né, ainda um pouco assim leve, mas está. E Marcos? Marcos teria que baixar quanto? 1 grau, para ele ficar com a sua temperatura normal, temperatura ambiente, certinho? Vamos lá para o próximo. Se a professora tivesse usado um termômetro de mercúrio, como ficaria a marcação da temperatura de cada um dos alunos? Da Sara, da Jane e do Marcos. Vamos colocar aqui os termômetros de mercúrio. Olhem aqui. Vou colocar aqui o termômetro para a Sara. Outro termômetro para a Jane. Esses são os termômetros de uma representação, né? Uma imagem de termômetro de mercúrio. Eu já mostrei a vocês, né? O termômetro de mercúrio, que é este daqui, né, de vidro com o mercúriozinho dentro, tá bom? Então, onde ficaria a marcação? O da Sara, vocês lembram quanto que estava medindo? 36,5. Então, ia ficar, né, entre o 30 e o 40, certinho? Mais ou menos por aqui, certinho, né? E da Jane, vocês lembram quanto que marcou? Marcou também, né, entre 30 e 40, que foi, mas foi acima do que a Sara, certinho? Então, nós vamos marcar aqui, certo? E o do Marcos ficou quase 40, não foi? Ficou 38, certinho? Então, faltava ainda 2 graus para chegar a 40. Então, eu vou colocar aqui, tá? A marcação. Porque o do Marcos foi maior, certinho? Esse o da Jane e este daqui o da Sara, certo? Mas, se de repente a professora encontrou dificuldade, né, de medir a temperatura das crianças com esse termômetro de mercúrio, e ela utilizou o digital. Vamos lá para o digital. Digital é a minha preferência. Eu até prefiro o digital, que é esse daqui, tá? Digital, ele, né? Então, se ela tivesse marcado com este, certinho? Então, eu trouxe também a representação aqui, tá? Representação dos termômetros digitais aqui. Vamos colocar o da Jane aqui e o do Marcos aqui. Opa, sem estresse. Olhem só. Quanto que o da Sara mediu? Vocês lembram? Foi 37? Não, não é mesmo? Quem marcou 37,5 foi quem? A Jane, certinho? Quem marcou 36 foi a Sara. Vocês estão ligadinhos. E o Marcos, quanto que mediu a temperatura dele? Quando a professora foi medir, mediu 38. Foi o que estava com a temperatura mais elevada. Então, tá aqui o do Marcos, 38. Viram só? Termômetros digitais. Meu preferido. Vamos lá. E agora nós vamos para esta outra atividade. Agora nós vamos falar de temperatura ambiente, tá? Essa temperatura em Belo Horizonte, tá? Foi assim, simbólico, tá? Esse gráfico. Vamos observar aqui os dias da semana que foi, né, feito essa medição da temperatura. E sexta-feira, quanto é que estava? Vamos ler aqui na legenda. O laranja, a cor laranja, representa a temperatura máxima. E azul, a cor azul, mínima, né? Mais baixa. Então, baixa e alta, tá bom? Mínima e máxima.
Na sexta-feira, observem a mínima. Lá em Belo Horizonte estava 15 graus, marcando a mínima. E quanto que estava a máxima? Poderia chegar a máxima a 23. Então, não estava tão quente, né? Lá nesse lugar. No sábado, observe que a mínima estava 13 e a máxima 18. Olhem só, observem, tá? O que está acontecendo no gráfico. Vamos analisar. No domingo, olhem a mínima, né? 12 e a máxima 19. Na segunda-feira, 10 a mínima e a máxima 22. Na terça-feira, a mínima 9 e a máxima 23. Observaram direitinho? Agora vamos às perguntas. Em qual dia ocorreu a maior temperatura? Vamos olhar para a máxima, né? A cor laranja. Em qual foi o dia? Não foi só em um dia. Foram em 2 dias. Na sexta-feira, que teve 23, e também na terça-feira teve o mesmo número aqui, ó, 23 e 23. Então, a temperatura chegou, né, a 23 graus, o ambiente. Em qual dia ocorreu a menor temperatura? Vamos olhar agora para o gráfico azul, a cor azul, né? 15, 13, 12, 10 e 9. Ah, ficou fácil. Então, foi em qual dia? Terça-feira, porque o 9 entre esses números é o menor. Então, terça-feira. Qual a menor temperatura registrada? 9, né? 9 graus. Qual a maior temperatura registrada? 23, que nós vimos, né? 23 graus. Certinho? Gostaram dessa atividade? Eu também. Agora vamos para mais uma. Leia as frases e marque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. De sexta-feira para sábado, houve uma diminuição da temperatura máxima? Houve. Sexta-feira. Sexta aqui e sábado. Olha aqui esse gráfico, né? O mesmo gráfico que eu tirei para vocês. Houve uma diminuição, né? De sexta-feira para sábado, houve uma diminuição da temperatura máxima. Vamos ver? Aqui, ó, a máxima era 23. Então, no sábado era 18. Verdadeiro, né? Foi diminuindo. Agora aqui, terça-feira foi o dia que registrou a menor temperatura mínima, a menor mínima na terça-feira. Vamos ver, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Foi, verdade. Então, verdadeiro. No sábado ocorreu uma variação de temperatura de 5 graus no sábado. Cadê o sábado? Aqui. Vamos ver? No sábado, a variação, eu vou fazer a diferença entre a máxima e a mínima. E como é que eu faço isso? Que operação eu realizo? A operação de subtração, certinho? Então, no sábado, ocorreu uma variação de temperatura de 5 graus. Porque se eu diminuir 18 menos 13, vai dar 5. Então, é verdade? É verdade. Com o passar do tempo, ocorre um aumento da temperatura mínima? Vai aumentando a mínima? Não, a mínima vai diminuindo, porque vai, né, descendo o gráfico. Então, é uma afirmação falsa. O gráfico mostra um período de temperaturas muito elevadas, típico do verão? Não, falso. Porque, ó, 23 graus, 18, 19 não são, né, tão altas essas temperaturas. Então, é falso. A maior variação de temperatura ocorreu na segunda-feira? Na segunda-feira aqui, na segunda-feira a maior? Não. A maior ocorreu na terça-feira, ó, porque se eu diminuir 23 de 9, né, vai ser a maior, e não aqui, ó. Aqui, vocês concordam comigo? Então, essa alternativa é falsa. Então, nós temos 3 verdadeiras e 3 falsas. Então, crianças,
Eu espero que vocês tenham aprendido este conteúdo sobre medidas de temperatura e eu aguardo você numa próxima aula. E para assistir esta aula e outras, acesse a plataforma Eduque pelo link. Tchau, tchau!